Bom dia, eu sou George e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio nsc.com. É muito importante para a gente que vocês participem com perguntas pelo e-mail estudionsc@gmail.com. Estúdio com nsc@gmail.com. Bom, o programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Hoje a gente vai conversar com 2 membros da Irmandade, o Paulo e a Maíra, que vão explicar para a gente o que são os 12 passos que fazem parte do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Muitos de vocês já devem ter ouvido, eu mesma já ouvi muito falar sobre esse programa de recuperação e os 12 passos, e hoje o Paulo e a Maíra vão contar para a gente o que é isso, vão explicar para a gente direitinho. Eu vou ler para vocês o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, que explica um pouco, de uma forma mais objetiva, e é lido sempre no início de cada reunião, o que é a Irmandade e como funciona. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outras a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Já fala muito aqui esse preâmbulo, né, gente? É uma boa apresentação do que é Alcoólicos Anônimos, e tiveram outros membros que já falaram que toda reunião vocês leem no início de toda reunião, né, esse preâmbulo. Perfeito. Mas o que a gente queria hoje mesmo é aprofundar um pouco mais sobre esse programa de recuperação, né? Porque a gente ouve falar sobre 12 passos de AA. Mas Paulo, o que são esses 12 passos de AA? Bom dia, meu nome é Paulo, sou mais um alcoólico em recuperação que não bebeu, e a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa que eu venho fazendo na minha vida é não ir nesse primeiro gole. Respondendo à pergunta, os passos são princípios espirituais para a reformulação do alcoólico típico, egocêntrico ao extremo, né? Se o problema fosse só parar de beber, eu tapava a garrafa e estava resolvido o problema, né? E eu, antes de chegar em Alcoólicos Anônimos, eu tapei a garrafa durante muitas vezes. Nunca tive dificuldade em tapar a garrafa. A minha dificuldade sempre estava em não voltar a beber, né? Eu sempre voltava a beber. Quando eu tapava a garrafa, aí que a doença se instalava, porque eu não tinha mais o álcool para o alívio. E aí eu ficava exatamente como diz a nossa literatura, eu ficava inquieto, irritado, descontente, até que eu pudesse ir de novo ao primeiro gole. Paulo, tapar a garrafa, o que é tapar a garrafa? É ficar sem beber, é ficar abstêmio, é dar um tempo, como a gente diz, dar um tempo, né? Eu depois eu nunca consegui beber socialmente, sempre fui ao porre, né? Sempre quis me alienar, né? E depois dos meus porres, depois todas as M's que eu fazia, eu olhava no espelho e dizia, isso tem que parar, isso você está destruindo a sua vida. E aí eu dava um tempo, esse tempo podia ser de semanas, podia ser de meses, podia ser de mais tempo, mas eu sempre voltava ao alívio que era o álcool. Então, se eu não mudar as minhas atitudes, meus comportamentos e meus pensamentos, eu vou voltar a beber. E os passos proporcionam isso. Eles proporcionam uma reformulação de como eu enxergo o mundo, de como eu lido com o mundo. Porque o
problema são as minhas emoções, né? Não é o álcool, né? É o meu egocentrismo, é a minha autossuficiência, né? É eu pensar que eu posso resolver todos os problemas sozinho, como eu achava que podia, pela força de vontade, resolver o meu problema de bebida, né? O controle. E isso eu vi que não funcionou e não funciona, né? Não é pela força de... É porque não você acha, é pela né? força de que a vontade. pessoa não tem força de vontade para parar de beber, não é por aí, então. Não é força de vontade. Eu preciso aí sim, primeiro, o primeiro passo disso que eu admito e aceito a minha derrota perante o álcool, né? O álcool me derrotou, né? E que eu perdi o poder de decisão, né? Eu não tenho mais o poder de decisão de beber ou não beber, né? Eu já cheguei a um ponto que eu preciso beber mesmo contra a minha vontade, né? Sim. Então isso é perder o domínio da minha vida. Esse é o primeiro passo e esse é um passo que precisa ser feito 100%. Eu não posso ter a ilusão de que algum dia, em algum lugar, eu possa beber como eu vejo os outros beberem impunemente. Essa ilusão tem levado muitos alcoólicos à morte ou à insanidade, né? Essa ilusão de que algum dia eu serei igual aos outros tem que ser destruída, né? Uma vez alcoólico, sempre alcoólico. Eu queria então falar um pouquinho mais, já que esse passo me parece que é inegociável, eu queria ouvir um pouco Maíra falando, você tem o primeiro passo aí? Você poderia ler pra gente e falar como é que é pra você esse primeiro passo, que parece que é mais... Acho que todos são importantes, mas me parece que pelo que o Paulo fala é o mais importante, talvez? Sim, acho que sim. Primeiro, bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou Maíra, uma alcoólatra em recuperação, hoje eu não bebi. Graças a vocês, à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ao Poder Superior como eu concebo e a minha boa vontade. A gente sempre usa isso, né? A boa vontade, não a força de vontade. Eu tenho boa vontade para comigo e em relação à Irmandade de AA, em relação aos meus outros companheiros e em relação ao Poder Superior. Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou ler então o primeiro passo, que diz assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse primeiro passo, ele é sim o mais importante, não à toa ele é o primeiro, ele é a entrada, né? Eu vejo assim, ele é o caminho de entrada para esse maravilhoso programa de recuperação. Para mim, foi muito claro que eu era impotente perante o álcool. Assim, antes de entrar em AA, eu tentei de diversas formas. Eu tentei beber dia sim, dia não. Eu tentei beber depois das 5:30 da tarde. Eu tentei beber só depois do meio-dia. Aí eu tentei 2 dias sim, 1 dia não. Aí eu tentei ficar uma semana entre todos os dias. Eu tentei várias possibilidades, porque eu realmente não queria parar de beber. Eu queria... eu tinha essa ilusão, né, de que eu poderia beber socialmente, o que quer que isso signifique. E ficou muito claro que eu realmente era impotente perante o álcool, porque eu nunca conseguia manter essa regra que eu tinha colocado para mim mesma. O que demorou um pouco mais para ficar claro é que eu tinha perdido o domínio sobre a minha vida. Porque isso que o Paulo falou, né? O álcool, a gente costuma dizer que ele é a ponta do iceberg. Ele é a substância que eu busco pela minha incapacidade, por diversos motivos e vários fatores, de me regular emocionalmente, de lidar com as minhas emoções. Então, quando eu entendi que eu tinha perdido o domínio sobre a minha vida, eu acho que essa é a parte em que eu me rendo para fazer esse programa, para caminhar pelos 12 passos de recuperação. Porque aí é isso, eu tenho um problema com álcool, entendi, não posso beber, escolho não beber. E aí, como é que eu vou me reformular? Eu compreendo que eu perdi o domínio sobre a minha vida e aí eu
eu tenho a boa vontade comigo para praticar esses passos. Nossa, mas algumas outras pessoas já falaram aqui a questão da falência, né? Deve ser muito duro, né? Quer dizer, duro e maravilhoso pelo que vocês falam, mas assim, essa admissão de que não se sabe lidar com as emoções. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, assim, não saber, tem uma anestesia, evidente é uma doença, mas que faz com que você se anestesie porque você não sabe lidar com as suas emoções. Que emoções, por exemplo? Ah, todas. Eu acho que é duro e ao mesmo tempo, eu não sei se o Paulo teve essa mesma sensação, mas ao mesmo tempo é um alívio. Eu acho que quando você se rende mesmo, e para de ficar... Isso que eu falei, né? Eu tentava dia sim, dia não, depois de tal hora, antes de tal hora, tal bebida, só comendo isso, sem comer aquilo. Quando você aceita e se rende, também é um alívio. Mas as emoções eu acho que são as mais variadas. Todas elas, e tem uma característica, né? A gente diz que é uma doença física, mental e espiritual. E ela é física pela compulsão, porque eu tenho essa relação compulsiva com o álcool, né? Ela é mental pela obsessão, porque aí eu viro essa pessoa louca que fica com tabelas controlando, que é obcecada pelo álcool e pela minha forma de beber. E espiritual pelo egocentrismo, pelo autocentramento, e que é uma coisa que para mim foi mais difícil de entender, porque muitas vezes o egoísmo é muito claro quando a pessoa está bebendo, que é mais fácil até para quem está de fora ver que ela não pensa nos outros, ela não pensa na família, ela não pensa nos colegas de trabalho, ela está sendo um fardo ou um peso para os outros. Mas para quem está bebendo, e esse era o meu caso, eu não conseguia ver assim, de uma forma tão clara, o egoísmo. Mas era uma questão de autocentramento. Eu não conseguia sair do meu próprio umbigo. Que foi isso que Paulo citou, né? Nossa, é muito interessante vocês esclarecerem à medida que a gente vai entendendo um pouco mais, vai ficando bem mais claro para a gente, espero que para você também, ouvinte. Se você tiver dúvidas, por favor, nos faça essas perguntas, porque tem duas pessoas aqui que estão aqui, são experts no assunto e aptas para responder. Ô Paulo, eu queria que você falasse, então assim, a gente falou do primeiro passo, entendemos que esse é o passo primeiro, né, que é a questão, e tem a questão do só por hoje, né, só por hoje não, eu não bebo. E os outros passos? Como é que isso se desenvolve no decorrer da recuperação? O primeiro passo, eu admito a minha derrota, eu vejo que eu não tenho controle, que eu não posso. No original diz eu não tenho poder sobre o álcool, né? Então, alguém precisa ter esse poder para me livrar dessa obsessão que eu tenho. E esse alguém é o segundo passo, né? Eu venho acreditar que um poder superior pode me devolver a sanidade, né? Então, que poder superior é esse? É o poder superior que eu venho a escolher. Quando eu entro pela primeira vez em Alcoólicos Anônimos, esse poder superior são aquelas pessoas que estão conseguindo, né? Estão ali há meses, há anos, há 5 anos. Eu via pessoas lá com 10 anos de sobriedade. Eu falei, o que esse camarada ainda está fazendo aqui, né? Eu achei que 10 anos já estava curado, né? Doença não tem cura, né? Porque a doença não é o álcool é apenas o sintoma. A doença é o meu egocentrismo, né? O mundo girar em torno de mim. A minha incapacidade de lidar com a realidade, né? A minha incapacidade de lidar com o outro. Por quê? Porque eu não enxergo o outro. Porque eu estou tão envolto em cima de mim que eu não consigo enxergar o outro. E isso se manifesta de diversas formas, né? Aí já entramos no terceiro passo, né, que é entregar a minha vontade. O que é entregar a minha vontade, né? É entregar o que eu acho que é bom ou ruim para mim. Eu não sei o que é bom, o que é ruim para mim, né? A minha vontade é o meu julgamento, né? Toda hora eu fico julgando, aquilo é bom, aquilo é ruim, aquela pessoa. Às vezes
a minha mente é tão alcoólica que às vezes eu passo a não gostar de uma pessoa sem nunca ter conversado com ela. Somente porque ela, talvez eu passei em algum lugar, nós frequentamos o mesmo lugar, eu cumprimentei ela e ela não me cumprimentou de volta. E eu acho aquilo uma afronta para mim. Né? A esse nível é o meu egocentrismo. Né? E eu falo, esse camarada não é um bom sujeito, eu não gosto dele, né? Sem ao menos conhecê-lo. Né? Uhum. Então, essa minha entrega no terceiro passo da minha vontade, desentrega a minha vontade e a minha vida a um poder superior, né? Como eu o concebo, é entregar os meus julgamentos. Entregar minha vida é entregar o controle, né? Por isso, muito do só por hoje, né? Não ficar na expectativa, né? Fazer o que eu tenho que fazer e aceitar o resultado, né? Seja ele o que for, né? Sair do controle. Eu digo sempre para os meus afilhados, saem da direção, pare de dirigir o automóvel, que é a sua vida, e sente no banco do carona, né? Vá apreciando a viagem e deixa o poder superior conduzir a sua vida. Faça o que você tem que fazer, né? E espere o resultado e aceite o resultado, seja ele qual for. O companheiro uma vez disse que tem uma divisão de trabalho com o poder superior, né? Que eu achei muito boa e prática. Ele disse, eu trabalho e o poder superior se preocupa. Gente, que maravilhoso. Mas é uma reformulação mesmo e bastante trabalhosa, né? Pelo que eu entendo. Maíra, eu queria... Você falou que o segundo e o terceiro passo, ele está muito ligado a esse poder superior, da forma como cada um concebe. Da forma como cada um concebe, já foi falado aqui, pode ser várias vertentes espirituais ou religiosas, não importa. Mas e como é que funciona isso na prática? Porque a gente sabe que tem pessoas que não acreditam, por exemplo, em um poder superior. Como é que é isso? Todo mundo convive junto, democraticamente? Então, como é que é esse entendimento de um poder superior? Eu adoro falar desse assunto porque eu cheguei em agnóstica. Eu cheguei por isso, na verdade, eu já fazia terapia e a minha analista tinha no consultório um livretinho com trechos da literatura de AA, e um deles falava sobre a contribuição dos ateus e dos agnósticos a Alcoólicos Anônimos. E aí ela me deu para ler. E nesse momento eu falei, nossa, então pode ser que tenha lugar para mim aí. Porque eu já tinha entrado no site uns 2 anos antes de ingressar, quando eu me dei conta de que eu era impotente perante o álcool. E aí eu tinha visto Deus, e eu falei, gente, não vai dar para mim. Não é o meu lugar. E aí, porque quando... vocês falam muito sobre o poder superior, a gente logo imagina um Deus de uma determinada forma. E não é isso. Não é isso. Na verdade, é compreender um pouco isso que o Paulo falou, assim, que a vida não está sob o meu controle. Então, até quando eu ingressei, o terceiro passo, que é esse da entrega, foi até mais fácil para mim. Porque como tudo era aleatório na minha concepção, eu realmente não tinha como, era um jogo físico universal que eu podia entregar porque, enfim, não estava realmente sob meu controle. O segundo passo foi bem mais difícil, conceber esse poder superior. E aí é uma experiência individual, tem gente que já ingressa com a sua própria prática religiosa e a sua própria crença, mas o que foi ficando claro para mim é o aspecto da espiritualidade. Entendeu? Porque uma companheira até disse isso para mim no meu início, assim, é o espírito da coisa. O que, quando a gente pensa numa pessoa espiritualizada, eu acho, para mim, que a gente pensa numa pessoa que seria meio um exemplo de AA. Uma pessoa que é calma, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que se preocupa com o amor, que se preocupa com a compaixão, que tem compreensão, que tem escuta. Isso é uma pessoa espiritualizada. Então, independentemente da religião ou da prática religiosa dessa pessoa, o poder superior é conseguir chegar nesse lugar de compreensão de que tem alguma coisa superior, e isso que o Paulo falou pode ser o grupo. Para mim, durante muito tempo, foi o grupo,
porque são muitas pessoas que conseguem uma coisa que eu não conseguia. Interessante isso. Agora, e você falou que você entrou agnóstica e você continua agnóstica? Nossa, essa é uma pergunta complicada. Eu acho que tecnicamente sim, se você for pensar o que é um agnóstico, né, em termos do dicionário, sim. Mas hoje eu tenho práticas religiosas bastante profundas e a espiritualidade se tornou a coisa mais importante da minha vida. Que interessante. E o que não é necessariamente. Não necessariamente acontece dessa forma. Tem companheiros, a gente chama de companheiros, né? Para quem tá ouvindo não sabe o que isso significa, são companheiros na jornada. Tem companheiros que têm 40 anos de sobriedade e continuam ateus, digamos assim. Continuam no sentido de que... Na sua crença. Na sua crença, pessoal. Porque os 12 Passos, eles são um programa de reformulação, eu diria até pessoal e interior e ética também. Então, na verdade, você pode ser ateu ou agnóstico ou qualquer religião ou nenhuma, mas se propor a fazer esse processo de reformulação que os passos propõem, não invalida a sua religião ou não religião, entendeu? Ou a sua programação, né, Paulo? Assim, voltando então um pouquinho, me parece que é bastante é um lugar bastante democrático, onde se aprende muito. Paulo, vamos então dando continuidade. A gente falou do primeiro ao terceiro passo e você pode falar um pouquinho dos outros pra gente? Perfeito. Então, do primeiro ao terceiro, eu vou construir uma relação nova com o poder superior como eu entendo, né? Eu nunca tive uma relação com nenhum poder superior, né? O poder superior para mim era um botão de emergência, né? Quando eu me encontrava numa dificuldade muito grande, aí sim eu lembrava de um poder superior, né? Passava a emergência, eu esquecia o poder superior. Então eu nunca tive a fé num poder superior, seja ela no que for, né? Pode ser no grupo, pode ser na cadeira, pode ser no átomo, pode ser na energia criativa do universo, o que for, desde que não seja eu esse poder superior, né? Como eu sempre coloquei, a gente chama de carteirinha de Deus, né? Essa carteirinha de Deus eu devolvo no segundo passo. Então, do primeiro ao terceiro passo, eu vou construir uma nova relação com o poder superior, como eu o entendo, né? Agora, do quarto ao sétimo passo, eu vou construir uma nova relação comigo mesmo, né? Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que ver o que me levou e o que sempre me leva ao primeiro gole, né? Quais são as diferentes formas que o meu ego me leva ao primeiro gole, né? Então eu preciso descobrir primeiro qual é o problema, né? Quais são os meus gatilhos, vamos dizer assim, para depois poder corrigir ou tentar corrigir esses meus gatilhos ou esses meus defeitos. Então não é uma coisa assim, eu quero. O desejo de beber né? por algum gatilho. Exatamente, o desejo de... E esse entendimento. Né? Os meus, vamos dizer assim, os meus defeitos de caráter que o meu egocentrismo produz, né? Que me levam a buscar o alívio, né? Essa minha incapacidade de lidar com o mundo, né? Então, entre os meus defeitos de caráter para justificar as minhas ações, né? E esses defeitos de caráter eu vou mapear eles no quarto passo, que é o inventário moral e destemido de mim mesmo, né? É como se fosse, o Bill descreve como se fosse um inventário de um comércio qualquer. Se eu não fizer um inventário do que eu tenho na minha loja e analiso as coisas que estão ali com data de validade já ultrapassada ou estragadas, eu vou ter um falso sentimento do que é o meu estoque, né? Vou estar me auto-enganando do que é o meu estoque. Então eu preciso tirar essas peças defeituosas do meu estoque e jogar elas fora.
Mesma coisa eu tenho que fazer comigo mesmo. Com aquelas minhas crenças, com os meus preconceitos, com as minhas ideias enraizadas de como é o mundo, da minha perspectiva errada de olhar o mundo, né? Então, o Bill fala o que mata mais alcoólico, né? No quarto passo. Ele diz é o ressentimento. Nossa. O ressentimento mata mais alcoólico, mais do que o álcool. É o ressentimento não tratado, né? Aquele ressentimento é ressentir aquela mesma emoção pela qual você passou. Segundo é o medo, né? O medo tá por trás de tudo, né? É sempre o medo egóico de eu não de eu perder alguma coisa que eu já tenho. Ou o medo egóico de eu não conseguir alguma coisa que eu acho que eu tenho direito de Nossa, que coisa interessante, né? Perspectiva, né? Então, é mudança de perspectiva. Então, eu vou mapear qual é a minha parte, né? O quarto passo é basicamente qual é a minha parte, né? Porque eu fico ressentido com as pessoas, por quê? Né? Eu piso no calo delas, elas revidam, e aí eu fico ressentido com elas. Mas quem começou a ação? Quem pisou no calo primeiro, né? Fui eu. Só que eu não enxergo isso, eu sou egocêntrico. Eu acho que aquela pessoa me tratou mal. Então fico ressentida com ela. Nossa, é um profundo trabalho de autoconhecimento, né? Então, e o quinto passo, não adianta eu fazer esse inventário de mim se eu não for partilhar esse inventário com outra pessoa. Não adianta. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo e falar com outra pessoa a respeito desse meu inventário, né? E esse inventário, todos os passos devem ser feitos com padrinho ou madrinha. Com madrinha. Padrinho ou madrinha, experientes, que conheçam o programa, que conheçam bem os passos, como a gente faz ele dentro do livro azul e da literatura dos 12. E tem que ser uma pessoa de muita confiança, então, né? Porque você vai abrir a sua caixa preta. Vai abrir a sua caixa preta. Nós sabemos que segredos guardados dentro de mim tendem a crescer e a crescer e a crescer. Agora, uma vez expostos à luz do sol, eles desaparecem, né? Sim. Agora, até reformular aqui, abrir a sua caixa, né? A sua caixinha de segredos, né? Não é... Então não tem que escolher bem o padrinho, a madrinha. Tem que escolher bem, né? Para dar esse quinto passo. O sexto e o sétimo passo já são o que o segundo e o terceiro são para o álcool, o sexto e o sétimo são para os meus defeitos de caráter, né? Porque como eu também não consegui, com força de vontade, tirar a minha obsessão pelo álcool, eu também não consigo, com força de vontade, tirar os meus defeitos de caráter, né? Eu posso não agir mais em cima deles, aí é uma escolha minha, né? Porque eu agora os conheço, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que tem orgulho, eu sei uma pessoa que eu lido mal com a rejeição, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que tenho soberba, eu sei que sou uma pessoa que tenho ciúmes, que tenho inveja, que tenho luxúria, que tenho gula. Então tudo isso eu posso, a partir desse momento, posso não mais agir em cima desses meus defeitos de caráter. Mas remover esses meus defeitos de caráter, quem remove é o poder superior. Interessante. Maíra, fala um pouquinho pra gente essa coisa, porque me soa assim, é difícil, defeitos de caráter é uma coisa... O que são? Nossa, eu odiava esse termo. Falhas. Falhas, pode ser. Falhas. Eu acho que, de modo geral, eu não preciso chamar de defeitos de caráter, né? Mas são as minhas dificuldades, as minhas limitações. Um pouco isso, assim, a minha... Os desafios e um pouco desses defeitos de personalidade, digamos assim, que na verdade todo mundo tem, o ser humano em geral. Não é, obviamente, só o alcoólatra. Mas o alcoólatra tem uma forma específica de lidar com isso e de achar que as soluções para isso estão no álcool, assim. O que eu adoro isso, a coisa do orgulho, né, que o Paulo falou, eu amo quando
é uma coisa que para mim é fácil de ver, quando eu começo a ficar me sentindo ofendida. Quando eu me sinto ofendida, nossa, é batata que é ego. É mesmo, Por que eu tô ofendida? Ou aquela coisa, por que comigo? E por que não comigo? Tipo, por que eu sou especial e comigo não poderia? Sabe? Essas pequenas coisas. Interessante. Que você vai começando a ver e aí passa a ser uma prática diária. Fica um pouco, de certa forma, automático, porque você se dedica a isso tão fortemente. De observação. De observação. Si mesmo. E passa a ser tão interessante como proposta mesmo. Porque os 12 passos, eles são uma metodologia, eu acho que a gente pode dizer, que funciona há 7 anos no mundo inteiro. Então, assim, tem um caminho que me permite olhar para mim, para esses meus defeitos de caráter ou para as minhas dificuldades de uma forma mais humana. E aí eu passo a olhar o outro também de uma forma mais humana. E aí fica mais fácil não me ressentir, assim. Eu, quando fui no meu quarto passo, o ressentimento... Gente, eu tinha ressentimento, eu me dei conta, né, que eu tinha ressentimento de tudo, das coisas maiores até as pequenas coisas. E é uma coisa, se você vai bebendo, você não vê, não dá tempo e não tem clareza, assim. Os 12 passos, para mim, eles são um plano de lucidez. E me parece que você tem que ter... Eu vou falar uma palavra que pode ser difícil às vezes, mas assim, que eu acho que é essa. Você tem que ter muita humildade para você se abrir para isso, na verdade, né? Porque não é mole não, né? Não é mole não. O Paulo falou até qual passo? 6º passo? 6º, 7º. 6º, 7º passo. Eu me humildo pela primeira vez no 4º passo, né? Não. No primeiro, o álcool me humilda, né? Sim. Eu sou humilhado pelo álcool, mas Sim. no 4º passo, no 5º passo, né? No 5º passo, eu me humildo pela primeira vez, né? Gente, vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já e vamos seguir desse 5º passo em diante, nesse grande entendimento nesse maravilhoso programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. A gente volta já já. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Então, estamos voltando com o programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Estamos falando sobre o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Estamos falando sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Então, eu pedi para a Maíra ler esses passos que o Paulo falou um pouquinho para a gente saber exatamente como é que é, né? Como é que vocês leem lá. Então, vou ler o 5º, 6º e o 7º. O 5º é: admitimos perante Deus, que pode ser o poder superior, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Aqui está falhas, então se você quiser substituir falhas por defeitos de caráter, tá tudo certo. O 6º é: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. E o 7º, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. O 5º, que é esse que a gente
que a gente faz com a madrinha ou o padrinho é muito interessante porque ele tem essa característica, né, de humildade que a gente estava falando, de me abrir e de me colocar como eu sou. Também com as minhas qualidades, também com as coisas positivas que eu vejo em mim e que as outras pessoas reconhecem em mim. E também com os meus defeitos. E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas vai falar todas essas coisas horríveis para outra pessoa. Mas a madrinha é alguém que já passou por isso antes, que já viveu isso antes e que sabe exatamente do que eu estou falando. E que exatamente porque sabe, não vai me julgar como talvez outras pessoas possam me julgar, porque é por isso que o AA funciona também, né? Porque a gente sabe do que a gente está falando. Somos nós nos ajudando uns aos outros. Então, essa questão da humildade é muito importante e, de novo, né? Também é um alívio, assim, eu amo o 6º passo, amo, ele é muito importante na minha vida diária mesmo, para além, eu já estou há alguns anos, né, em sobriedade, então para além de beber ou não beber, ele é importante no meu dia a dia, na minha relação com as outras pessoas e comigo, porque no 7º eu humildemente rogo a esse poder superior que me livre dessas dificuldades, né, mas antes eu preciso me prontificar a fazer o que for necessário. E isso é revolucionário num nível, assim, pelo menos na minha experiência, eu só posso falar de mim, né? Eu não estou aqui falando por AA e tal, mas é muito revolucionário. E é quase mágico, assim, a experiência que eu posso... explica um pouco mais. Eu explico. Por exemplo, um pouco logo eu acho que eu estava no primeiro, indo para o 2º ano de recuperação, eu passei uma dificuldade financeira. Estava realmente complicado, eu não estava vendo caminho ali, eu estava ficando cada vez mais angustiada. E aí, quando eu finalmente me propus a fazer o que tinha que ser feito, o que que tinha que ser feito naquela situação? Reduzir custo. Vou daqui até ali. Posso ir a pé? Posso ir a pé. Então eu vou a pé. Estou disposta a ir a pé? Estou disposta a ir a pé. Estou disposta a ligar para essa pessoa e dizer que eu estou disponível para fazer o trabalho que não é o trabalho que eu queria, mas é o trabalho X que tem? Estou disposta. Estou disposta a me colocar nessa situação? Cara, quando eu sentei, fiz uma lista e me coloquei à disposição, 2 dias depois me ligaram e me chamaram para um trabalho. Nossa. É mágico nesse nível, assim. De honestidade, de honestidade. Na minha vida, eu não quero ficar, enfim, falando que isso acontece com todo mundo, porque a pessoa vai criar uma expectativa, né? Mas quando e isso é em tudo, é emocionalmente, é em relação com o familiar. Quando eu me coloco nessa honestidade de olhar para a situação e ver o que é minha participação e por que eu estou me propondo a fazer, que a gente chama, né, de honestidade primeiro consigo mesmo e honestidade de propósito. Qual é o meu propósito nessa situação? Quando eu vejo isso e fica claro para mim, eu posso até nem querer ou nem achar que aquele momento não é o momento de mudar. Eu posso até dizer, não, por enquanto eu tô confortável desse jeito. Mas não tá tão ruim, né? Mas fica muito mais claro, mais fácil e um alívio. Eu tô insistindo nessa palavra alívio porque é isso, assim, para mim é muito, muito claro que se eu tenho essa honestidade comigo mesma, fica mais fácil, inclusive, aceitar que naquele momento eu não tô a fim de mudar. Nossa, que interessante. E, Paulo, você também teve essa experiência com você mesmo ou com seus afilhados? Você falou que você tem alguns afilhados. Essa experiência que Maíra trouxe dessa mágica entre aspas, né? Porque é bastante trabalhoso pelo que eu estou entendendo. Mas você teve essa experiência na sua recuperação? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. 6º passo. Os 2 primeiros passos são passos de aceitação. Todos os outros passos são passos de ação, em que eu tenho que tomar uma ação concreta, né?
Então, o que a Maíra explicou muito bem o sexto passo, quando eu digo que eu me prontifico, né? Eu me prontifico a não agir mais em cima daquelas minhas falhas. Eu tomo a minha responsabilidade de não fazer. Às vezes eu cometo os mesmos erros, mas eu tenho a possibilidade de recuar. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou lá, peço desculpa, eu recuo e falo para mim, da próxima vez, sabe? Então, eu vou me autopoliciando, eu vou começando a ter um autodomínio das minhas emoções, né? De como eu ajo, dessas minhas falhas, né? Esse é o sexto passo, né? Agora, eu deixo de ser egocêntrico, isso quem faz é o sétimo passo, quando eu humildemente rogo para que ele tire esse egocentrismo de mim. Sim, não sei, me veio a palavra, talvez, devoção, não seria isso, mas fazer esse contato com esse poder superior e pedir para ele, como seria isso? Na prática. Rogar humildemente para ele retirar esses defeitos, essas falhas minhas, né? Porque eu, por mim mesmo, assim como não consegui me livrar da obsessão pelo álcool, eu preciso conceber um poder superior que me devolva a sanidade de não ir ao primeiro gole, né? A sanidade de não cometer a insanidade de ir ao primeiro gole. Preciso de um poder superior. Como foi dito aqui, na primeira instância, é o grupo de alcoólicos anônimos, até eu criar um conceito do meu poder superior como eu concebo, né? Então, esse mesmo poder superior para ele que eu vou rogar, para que ele me livre dessas imperfeições, né? E ele o faz no tempo dele, não no meu tempo. Ainda tem isso, ele né? Ele remove no tempo. Ainda tem isso. Se eu peço paciência ou tolerância, né? No sexto passo, para eu não agir mais daquela forma, se eu peço isso humildemente para que ele retire, ele talvez vá me colocar numa situação em que eu vou ser obrigado a ter paciência e tolerância. E aí ele vai falar, agora vamos ver. Tem testes. Nunca. Na zona de conforto nada acontece, né? Na zona de conforto nada acontece. Então, por que o primeiro passo é tão importante? Por que eu tenho que admitir a derrota primeiro, né? Se eu não admitir a derrota, eu vou achar que eu ainda estou no controle, né? E aí eu vou achar que do meu jeito dá certo, né? Então eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Eu tenho que entender que as dificuldades estão ali para o meu crescimento. Elas não estão ali para me aborrecer. Não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Mas é intransferível. O poder superior coloca essas dificuldades exatamente para eu crescer. Gente, é uma perspectiva muito interessante esse trabalho, né? Dessa programação, né? Porque é um outro olhar, né? E aí eu me vejo em situações em que eu não ajo mais como eu agia da mesma forma. Eu ajo completamente diferente. Eu me pego em situações em que eu tenho tolerância, em que eu tenho paciência, em que eu escuto o outro, que eu entendo, que eu sinto, tenho compaixão, tenho empatia, né? E aí eu me pergunto, isso é você, Paulo? Isso é você? Não. Que interessante, hein? Né? Quem é que está fazendo isso por mim, né? E quando isso acontece, é uma pena que a gente tem pouco tempo, mas e quando isso acontece, que você percebe que você conseguiu implementar uma mudança importante, é um sentimento qual? É esse sentimento que ela falou, né? Esse sentimento de acontecer uma mágica, né? Que bacana. E de confiança no programa. Sim. E mais fé. E gratidão. E gratidão. E mais um motivo para ficar sóbrio. Muito bacana. Não, aí eu quero mais. Quero mais. Eu quero mais. Eu quero que funcione. Eu quero mais integralmente, isso, né? Eu vejo que o grande barato é ficar consciente. Que legal. Né? Esse que é o grande barato, é ficar consciente.
Que bonito. A cada minuto, presente, no presente momento. Que bonito. Eu podia terminar o programa aqui, né? Mas vamos continuar que a gente tem mais os outros passos para falar e eu tenho mais algumas perguntinhas. Então a gente foi até o 7º. Até o 7º. Até o 7º. Seguimos com o 8º, 9º. Vamos dar uma... Se a gente puder dar uma compilada, porque eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para vocês. Mas tá tão interessante. Vai. 8º e 9º? Isso, vamos lá. 8º e 9º eu vou construir uma nova relação com as pessoas. Opa! Né? Como é que eu faço isso? No 8º passo, né? No 8º passo fala do perdão, né? Fala do perdão e de fazer uma lista a todas as pessoas que eu prejudiquei, né? Eu não entendia o perdão como ele é praticado em Alcoólicos Anônimos antes de entrar em Alcoólicos Anônimos, né? Eu faço perdão quando eu tenho... Primeiro, se eu tenho um ressentimento, só há 2 formas de eu sair do ressentimento. Ou com perdão ou com uma reparação, que é o 9º passo, né? Só tem essas 2 formas. Às vezes as 2, eu uso as 2 formas, né? Fazer uma reparação com uma pessoa que eu não gosto, né, é difícil, né? Agora, se eu faço perdão para aquela pessoa antes, se eu perdoo o que ela fez para mim antes e tenho um método para fazer isso, esse perdão, então eu vou falar com aquela pessoa já com outras emoções. Eu já tirei aquele ranço de mim. Eu já não vou com 2 pedras fazer a reparação com ele, porque eu já perdoei ele, né? Então, o perdão para mim no 8º passo foi divisor de água, como o 5º passo foi, o 8º passo para mim, o 7º e o 8º passo foram divisor de água para mim. Queria que a Maria lesse só, porque eu quero te fazer uma pergunta sobre perdão, mas eu só queria que Maria lesse o 8º e o 9º, porque eu acho que vai dar uma referência melhor pra gente. Perfeito. 8º, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9º, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. Então, esse perdão me parece que é antes consigo mesmo. Eu preciso perdoar primeiro para depois ser perdoado. O meu perdão vem automaticamente a hora que eu perdoo a outra pessoa, né? Agora, o perdão não é ir à pessoa e falar, eu te perdoo. Eu faço isso em casa. A pessoa nem sabe que eu estou perdoando ela, né? A pessoa nem sabe, porque eu estou ligado a essa pessoa por um elo cósmico, né? Do meu ressentimento, eu estou ligado à pessoa que eu mais detesto. O cara que eu menos gosto, eu estou ligado a ele, né? A hora que eu faço o perdão, eu liberto ela e me liberto desse sentimento. Não fico mais preso àquela pessoa, né? Por isso que o perdão é tão importante. Mas, desculpa, eu queria entender melhor então, porque pelo que eu compreendi do 8º passo, você faz uma lista das pessoas que eu prejudiquei. Sim. E depois eu peço perdão. Eu faço perdão a essas pessoas, eu faço. Para me livrar do meu sentimento, do meu ressentimento, entendi. Né? A pessoa nem sabe que eu estou perdoando ela, né? Agora, eu vou fazer a lista. Isso não quer dizer que eu vá fazer uma reparação com aquelas pessoas. Isso é no 9º passo. Eu vou analisar se eu vou fazer ou não a reparação e se é possível ou não fazer a reparação com aquela pessoa. Eu vou analisar isso no 9º passo. Por que às vezes esse é um passo fundamental para se dar com padrinho ou madrinha, né? Todos os passos são, mas a reparação, fundamental ter a opinião de um padrinho ou madrinha de como fazer essa reparação. Sim, porque às vezes você pode, senão você pode não se complicar. ser bem recebido. E muitas vezes não ser perdoado. E a pessoa tem esse direito de não te perdoar. Isso é uma questão importante também. Assim, por isso que é bom fazer isso com padrinho ou madrinha, né? Como o Paulo falou, e tá acompanhado e tá sólido nesse processo.
E tá preparado para ouvir um não. E tá preparado para ter magoado a pessoa num nível que é irreparável. Às vezes é. Às vezes é irreparável. Às vezes é Então, irreparável. você precisa, para você fazer os passos, por exemplo, você precisa ter um pouco de estrutura, me parece. Sim, um acompanhamento. E um processo, né? Não à toa o primeiro é a porta de entrada para eles, assim. Obviamente, primeiro, o ideal é que a sobriedade esteja sólida, mais consolidada, máximo, né? Que não tem tempo, não tem prova, né? Você não passa de ano. Mas cada um tem o seu tempo. Vocês passaram de ano para mim. Muito obrigada. Mas esse é o 9º passo também. E tem a questão da reparação direta, que é essa, né, clássica que o Paulo estava falando, de ir a uma situação que normalmente é mais fácil de fazer com um familiar, ou amigo, ou pessoa próxima. Mais fácil? Não, mas digamos, operacionalmente fácil. Sim, entendi. De chegar e pedir desculpas e dizer, naquela situação, eu estava me sentindo dessa maneira e tal. Mas também tem a reparação indireta, que é, por exemplo, isso acontece muitas vezes com pessoas que já morreram. A pessoa não vai poder te perdoar, mas... Tem, enfim, aí volta a questão do poder superior, né? Tem formas de fazer isso, e cada um, pessoas dentro das suas religiões ou não. E tem também, por exemplo, a literatura até dá exemplos disso, né? Eu estava dirigindo, quebrei o muro do vizinho. Eu posso subir o muro do vizinho e pagar, ou ir lá e botar um tijolo em cima do outro. Eu posso também... dirigir direito. Ou eu fui e estourei meu cartão de crédito no banco e minha tia teve que pagar. Então eu posso pagar a minha tia, e às vezes não é possível fazer essa reparação equiparada, né, digamos assim. Mas eu posso me propor buscar formas de me relacionar melhor com o dinheiro, ou de me relacionar melhor com o ciúme, ou de fazer algum tipo de trabalho de me colocar à disposição de outras pessoas. Existem 1000 maneiras de fazer essa reparação, por isso que é bom fazer isso com uma madrinha, né, o padrinho, para ter esse outro olhar também, esse outro olhar de uma pessoa mais experiente, que já passou, inclusive, por uma negativa de perdão e não bebeu. Nossa, que máximo. E seguindo, gente, vamos. Aí a gente tem o 11º, 12º. São passos de manutenção, né? O 10º passo eu faço a manutenção do que eu fiz do 4º ao 7º passo, né? Eu faço o 10º passo para não ter que fazer um inventário de novo, para não criar novos ressentimentos, né? Então eu faço o inventário, eu pessoalmente faço o inventário no final do dia, mas tem inventários relâmpagos que são feitos toda hora que eu me senti ofendido, por exemplo, eu dou uma recuada e disse, mas qual é o real sentimento? O que eu estou realmente sentindo por eu estar ofendido, né? Então esse é o inventário relâmpago, né? Não agir compulsivamente, não agir em cima das minhas emoções, né? Esse é o 10º passo. E se eu, por acaso, falar uma coisa em cima, se eu reagir a alguém, falar uma coisa que eu não deveria ter falado, imediatamente ir lá e pedir desculpa àquela pessoa, eu não podia ter falado assim com ela. Então fazer a reparação imediatamente. Se eu não puder fazer naquele instante, fazer num outro instante, mas não deixar aquilo virar um ressentimento, né? Então, o 10º passo é para eu não fazer mais um inventário, não ter que passar mais pelo processo do inventário. É reparar o erro na hora, né? Não cometer o erro mais. Interessante. Esse é o 10º passo. 11º passo é eu faço a manutenção do que eu fiz do 1º ao 3º passo, que é a minha relação com o poder superior. Eu faço isso através da meditação e da oração, né? Então eu mantenho contato consciente com o meu poder superior durante o dia, né? Como é que eu faço isso? Seja feita a sua vontade e não a minha. Você é um praticante de meditação? Eu sou um praticante de meditação. Interessante. Então, durante vários
Vários momentos. Durante o dia, se eu me encontro numa situação, seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Que massa. Então eu tiro o meu ego da jogada, né? É ele que está em controle, não eu. Estou no banco do carona, é ele que está no controle. Nossa, que bárbaro. E... Ok? E o 12º eu levo esses princípios espirituais em todas as minhas atividades, né? Todas as minhas atividades, né? Me ajuda aí. Eu transmito essa mensagem ao alcoólico que ainda sofre, e tem 3 partes, o 12º parte. Tendo experimentado um despertar espiritual, Isso. graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. O que é esse despertar espiritual? Esse despertar espiritual é um novo par de óculos que eu ganho, né? Eu começo a enxergar o mundo de outra forma, eu começo a enxergar as pessoas de outra forma, eu tenho uma nova perspectiva de olhar o mundo, porque a minha perspectiva antiga era de auto-engano, a perspectiva falha, errônea, errada. Interessante. Agora, me diz uma coisa então, Maíra, isso, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, seria um 12º passo? Sim, com certeza. Existem muitas formas de transmitir a mensagem, né? E a principal delas é o exemplo, obviamente. Ser a mudança que eu quero ver no mundo, ser essa pessoa que pode servir de exemplo para alguém que está sofrendo ainda com álcool e com essas questões emocionais difíceis, né? E aí existem várias outras. A AA faz serviços de informação ao público, de falar sobre o que é o AA, falar sobre a nossa experiência em escola, em obra, em empresa, em clínica de recuperação, em hospital, na rádio, em todos os lugares. Inclusive, se você ouviu este programa e quer convidar membros de AA, é só entrar em contato com o e-mail que a Georgia vai dizer qual é, porque a gente está aí para ajudar a quem precisar, e não é porque eu sou especial ou porque eu sou uma pessoa evoluída. É porque isso me ajuda também e faz com que eu tenha certeza que eu tô no caminho certo, né? A gente tem a leitura do termo de responsabilidade que diz um pouco quando qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, estender a mão pedindo ajuda, eu quero que a mão do AA esteja ali para ajudar essa pessoa. E eu sou responsável por isso. Cada membro de AA é uma mensagem também, né? Cada história de superação é a possibilidade de mostrar para as pessoas que existe vida após o álcool e sem álcool, e cá entre nós uma vida muito melhor, uma vida muito mais divertida. Mesmo? É mesmo, não tem tédio em Alcoólicos Anônimos. Não tem tédio. Paulo, me diga uma coisa, a gente tem 1 minutinho para fechar. Maíra já deu o recadinho, falando que não tem tédio, a vida é super divertida, que vale muito a pena viver sem álcool. Eu queria que você desse uma última palavrinha para uma pessoa que esteja nos ouvindo e que... uma palavra de esperança. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né? E segundo, quer dizer que há saída, né? Tem saída. Eu achava que não tinha, né? Eu achava que aquela era a minha vida, que era karmático, que eu tinha nascido para sofrer, que aquilo, a única coisa que me dava alívio era o álcool. Eu achava que aquilo era a minha vida, né? Até eu chegar em Alcoólicos Anônimos, né? Chegar humilhado pelo álcool, né? E não saber do que se tratava. E ali eu consegui refazer, ter uma nova vida dentro dessa vida, né? Consegui me reformular, né? E ter uma vida hoje em dia feliz e útil, né? Sem precisar da substância, sem sofrer, né? Com paz e serenidade, coisas que eu nunca tive. Eu tive tudo, todo o resto eu tive, bens materiais, tudo. Nunca me trouxeram paz ou serenidade, né?
E hoje eu tenho paz e serenidade, né? Isso não tem preço. Não Nossa, tem preço, que bonito, não dá gente. para comprar. Que bonito, mas Né? que trabalho bonito. Isso o programa Que trabalho bonito. de Alcoólicos Anônimos deu, né? E depois dos passos tem as traduções também, né? Que são outros princípios. Que a gente vai que são outros falar, princípios. que a gente vai falar em alguns próximos programas sobre as tradições para a gente entender um pouquinho mais. Gente, quero agradecer Maíra e Paulo. Quero falar que tem a linha de ajuda. O número é 21-2253-3377, 21-2253-3377, a linha de ajuda aqui do Rio de Janeiro. Maiores informações você pode acessar o site aa.org.br e também o aplicativo que a gente tem falado sempre aqui, AARJ, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular com a lista dos grupos presenciais. Esse foi o programa Falando de AA pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Agradecer ao nosso querido Geraldo, Obrigada, nosso técnico Geraldo. maravilhoso, que está sempre aqui com a gente. Agradecer mais uma vez ao Paulo e à Maíra. E a gente volta na semana que vem. Um beijo grande.